Seja bem-vindo ou bem-vinda, eu sou Alex Coy e eu tenho a honra, o prazer de te apresentar a 11ª aula, Como Criar Ilustrações Infantis, o universo incrível de possibilidades. As ilustrações infantis, elas ficam no nosso imaginário. Provavelmente você deve se lembrar de algum livro, de algum quadrinho, de algumas histórias infantis em que você se lembra com muito carinho, ou algumas histórias que você tem medo, né? Mas as histórias, elas permeiam nossa imaginação, elas estão o tempo todo aparecendo. E a gente se comunica em forma de histórias. E as ilustrações infantis, elas têm esse poder de conectar a criança com algo que não existe, né? Ela cria algo na cabeça da criança e da gente também, né? E assim, eu trabalho já há alguns anos com ilustração. Eu entrei pela ilustração infantil, depois eu ampliei o meu mercado, comecei a trabalhar com outros, atendendo outras demandas, atendendo outros tipos de empresa, mas eu tenho um carinho muito grande pela ilustração infantil, porque foi por meio dela que eu pus o pé, eu entrei no jogo, eu pus o pé em campo. E eu vou dividir um pouquinho aqui da minha experiência, falar um pouquinho de algumas coisas legais que a gente já fez aqui no estúdio, e dar um exemplo também, dar um exemplo prático, vou desenhar um pouquinho para você, tá bom? Então vamos lá, eu fiz uma apresentaçãozinha rápida aqui. Assim, primeiro a gente vai começar falando sobre alguns projetos que nós já fizemos, tá? Deixa eu só mudar a câmera aqui, eu vou ficar de lado para você, mas é só porque eu estou olhando a tela aqui que é o meu retorno, tá bom? Então vamos lá, aqui, tarará, coloco esse e coloco esse, certo? Tirei. Que agora eu sou diretor de cena aqui. Vamos lá. Certo. Beleza. Então é o seguinte. Esse aqui é uma das ilustrações que a gente fez aqui no estúdio, né? A gente já atendeu diversas empresas, já fiz projetos para a editora Pearson, editora Moderna, editora Ática, editora Scala, eu também já trabalhei. Trabalhamos, assim, praticamente as maiores editoras do Brasil, o Estúdio Secreto já atendeu, né? Muitas vezes eu trabalhando, eu mesmo desenhando, e quando a demanda é muito grande, eu chamo pessoas para me ajudar, né? Então eu contrato outros ilustradores e faço a coordenação do projeto. E eventualmente eu tenho que entrar em jogo também, porque se o projeto é muito grande, ou às vezes a ilustração tá atrasada, enfim, aí eu preciso entrar e desenhar também. Mas, então assim, eu tenho tanto a experiência de desenhar, né, de ilustrar, como a experiência de contratar ilustradores, então eu fico do outro lado também, né, eu sou o contratante de ilustradores, então eu sei muitas das escorregadas que os ilustradores dão, muitas desculpas, eu sei reconhecer se o cara é profissional ou não, sabe, enfim, eu acabei desenvolvendo esse lado, né, esse senso um pouco, aí esse faro para entender como você produz melhor, como você faz um bom trabalho. Aqui eu quero te chamar a atenção para o seguinte, a diversidade de estilos, tá? O Estúdio Secreto, a minha empresa, aqui no estúdio a gente tem uma característica de resolver os problemas do cliente. Então, eventualmente o cliente chega pedindo uma ilustração do estilo A, do estilo B, do estilo C, ou muitas vezes ele não sabe o que ele quer. E aí a gente propõe novos estilos, né? Faz teste de estilo, como eu chamo aqui. Essa aqui foi uma ilustração que a gente fez para a editora Pearson, foi para uma coleção chamada Adventures, se eu não me engano. Essa aqui foi feita pelo Juliano, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a WizKids, né? Então a gente fez toda a turminha do estúdio, da Wizard, né? A gente já trabalha há muitos anos fazendo essa turminha, atendendo a editora Pearson, e esse material a gente que produz aqui. Tá? A gente faz as ilustrações, faz vetorização e etc. Essa aqui foi feita pelo Ale e pelo Paulo. Essa aqui foi feita pelo Ale e pela Camila, se eu não me engano. Mas assim, então depende, você vê que tem diferenças de estilos entre eles, né? Essa aqui, por exemplo, é um estilo mais flat, né? Não tem sombra, por exemplo, só no chão, mas não tem sombra nos personagens. E assim, você vê a diversidade de estilos que dá para fazer com ilustração infantil. Isso aqui é tudo ilustração didática, tá? Eu vou mostrar algumas outras referências aqui, que não foram feitas aqui pelo estúdio, de ilustrações paradidáticas. A diferença entre ilustração didática e paradidática é o seguinte. A ilustração didática, elas são para livros
por exemplo, português, matemática, idiomas, biologia, e a ilustração paradidática, elas são livros de histórias, né? Então aquele livrinho lá do, sei lá, Tintim, por exemplo, ou pega, sei lá, Meu Pé de Laranja Lima, ou qualquer outro livro aí de histórias que tem ilustrações, elas não são didáticas, elas compõem o livro ali de forma mais, elas não têm um objetivo claro de transmitir um conceito de aprendizagem. Ela ajuda a contar a história, entendeu? A função das ilustrações didáticas é para aprendizagem e as da paradidática são para, a função delas é para contar a história melhor, né? Compor a história ali, tá? Aqui então, aqui tem essa ilustração aqui que a gente fez, também a editora Pearson. Aqui tem outra ilustração também no estilo flat, né? Assim, então você vê, tem alguns elementos que tem um contorninho, preto, né? Os personagens têm um contorninho, mas o cenário, as cadeiras, o chinelinho, não tem contorno preto, né? Fica um pouco mais leve. Essa é uma estratégia legal de destacar os personagens do fundo, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui os personagens em preto, o contraste é maior, então eles saltam, né? Parece que eles têm um destaque maior. Os guarda-sóis, por exemplo, eles não têm esse contorno, então parece que eles ficam mais para o fundo, né? Eles não chamam tanta atenção. Tá aí uma dica de um recurso que você pode usar nas suas ilustrações. Aqui a gente tem outra ilustração também no estilo um pouquinho diferente, né? Que tem uma pegada, não tem contorno, né? Essas cores lindas aqui foram feitas pela Camila, né? O desenho, o rascunho foi feito pelo Ale Araújo. E assim, a gente tem aqui um acabamento, tem uma texturinha na parede, então não são cores chapadas igual a ilustração anterior, né? Mas assim, ela tem uma texturinha, na bochecha dos personagens você tem ali um rosadinho. São elementos bem legais que a ilustração compõe, né? Que a gente tem na ilustração. Aqui foi feita, essa ilustração acho que foi feita pelo Bruno Del Rey, né? Também parceirão nosso do estúdio aqui. E, mais uma vez, você vê contornos dos personagens em preto, e lá no fundo você não vê contorno. Isso afasta, o fundo destaca, né? Os personagens vêm para frente e o fundo sem contorno vai para trás. Na verdade, eles têm contorno, só que o contorno é da própria cor do objeto. Então, por exemplo, a arquitetura do prédio é um salmão ali, um rosinha, né? Aí você pega um rosinho um pouco mais escuro e você faz esse contorno. Isso gera ele fica mais harmônico, ali não tem tanto contraste, né? Colocou o preto, ele salta, ele destaca. Aqui foi feito pelo Paulo também, ilustração vetorial. Você vê que ela tem um estilo mais chapado, né? Apesar de ter alguns elementos com sombra, ela tem uma textura mais lisa, né? Então assim, alguns elementos que você pode prestar atenção nas ilustrações infantis, elas têm proporções diferentes, elas podem ter composição diferente, então você não precisa se prender. Por exemplo, se você faz quadrinhos, pensa nos desenhos de quadrinhos do mercado americano. Você tem que desenhar realista, né? Você tem que desenhar, você não pode desenhar, por exemplo, uma pessoa muito menor do que uma mesa, né? Por exemplo. Você tem algumas limitações, tem que copiar a realidade. Quando você está quando você está fazendo ilustrações infantis, você não tem essa amarra. Você simplesmente pode fazer o que você quiser, né? Você não tem nenhuma limitação. Você pode fazer crianças mais cabeçudas, crianças menos cabeçudas, crianças esticadinhas, crianças, né, gordinhas. Enfim, você pode experimentar ali sem medo de ficar estranho, porque é um universo novo que você está criando, né? Aqui tem outra ilustração também de cenários, né? E isso aqui foi feito pelo Ale e colorida pela Camila. Então, outros elementos também sem contorno, né? A corzinha ali, tudo texturinha nas plantas, nas árvores, etc. Aqui tem mais uma ilustra aqui, foi feita pela Elina, essa aqui. É uma grande ilustradora e parceira do estúdio também. E mais uma vez, coisinha chapada, né? Tem um gradientezinho aqui saindo da TV para parecer que a luz está saindo da TV.
mas você vê que tem uma estrutura bem... é bem divertido, né? É um estilinho bem divertidinho. Alguns elementos têm contorno, outros não. Aqui a gente tem uma outra ilustração. Você vê que já tem uma pintura um pouco mais elaborada, né? Com luzes e sombra. Tem elementos aqui de brilhos, né? Já é algo mais... os objetos, eles são, por exemplo... Você vê que o metal ele é um pouco mais reflexivo, a madeira é mais opaca, então ele tem um pouco mais de proximidade com a realidade. Mas ainda assim é bem infantil. E aqui a gente chega nas nossas referências, né? Eu vou mostrar para você 3 ilustradores, né, que eu gosto bastante. Depois eu vou deixar na descrição da aula o link do Instagram deles para vocês conhecerem. Esse aqui é o Espinosa, é um ilustrador, se eu não me engano, acho que ele é colombiano, se eu não me engano. E ele tem um estilo bem simples e eu acho muito lindo. Ele sabe desenhar complexo, ele sabe desenhar realista e tal, mas ele foi simplificando o trabalho dele. E hoje em dia eu acho muito bonita essa simplificação, né? Porque se você parar para pensar bem, a mensagem da sua ilustração ela é mais importante do que a técnica que você usa para chegar naquela ilustração. Mais um exemplo prático. Você se lembra das histórias que uma pessoa te conta, né? Ou dos acontecimentos que você viu. As palavras que aquela pessoa usa para te contar aquela história, você não lembra exatamente, mas você lembra da emoção que aquela história te gerou. Por exemplo, se você se lembrar de um dia importante da sua vida, provavelmente você vai escolher determinadas palavras para contar aquela emoção. Tem pessoas que têm mais habilidade, tem pessoas que têm menos habilidade para contar essas histórias, né? Tanto histórias faladas, quanto escritas, quanto desenhadas. Tecnicamente, você tem que ser bom o suficiente para conseguir passar aquela emoção, para transmitir aquela história. Mas você não precisa fazer exatamente como é na realidade. Então, por exemplo, você não precisa desenhar fio por fio do cabelo das crianças, você não precisa desenhar o olho exatamente como ele é, fazer todos os cílios, né, que a pessoa tem, fazer todas as barbinhas que os adultos têm, mas você consegue passar de alguma maneira mais simples aquela mesma sensação. Assim como se você for contar uma história, né, uma história falada, uma história escrita, você não vai descrever exatamente o que aconteceu, a não ser que você seja o Tolkien, né, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis. Mas assim, você não vai descrever todas as folhas, o tempo, como você estava vestido, quantos botões o seu paletó tinha. Você não vai falar disso. Você vai falar da emoção. Um dia de casamento, por exemplo. Eu estou pensando, estou puxando aqui na lembrança e estou me lembrando do dia do meu casamento. Eu não lembro exatamente todos os detalhes de como as coisas estavam, como eram as mesas, mas o mais importante eu lembro, eu tenho algumas sensações que me trazem aquele dia, eu tenho fotos, né? Então aquela história ela foi contada sem ser especificamente mega detalhado, né? Mas existe alguns recursos que você pode lançar a mão para contar aquela história melhor, né? E esse cara eu acho que ele sintetiza muito bem as ilustrações dele. Aqui outro exemplo também do Espinosa. Você vê que não tem nem contorno, né? O bonequinho, as áreas externas dele não tem nem contorno. Aqui no rostinho dele não tem contorno, a touquinha dele não tem contorno. Você vê que é apenas contraste, né? Então o branco e o amarelo geram um contraste da silhueta dele. O amarelo e o cor de pele dele geram um contraste para mostrar que aqui é o rosto. E se você prestar bem atenção, o amarelo, ele até invade um pouco a bochechinha dele, os cabelos e tal. E ele incorporou esse estilo para fazer incorporou isso no estilo dele, né? Esse erro, essa falha que eu acho muito bonita e muito charmosinho, né? Fica muito legal. Aqui, por exemplo, no nozinho da touquinha dele, você vê que ele nem fez direito. Ele fez ali duas voltinhas e os 2 tracinhos. E já representa, né? Então assim, você não precisa ficar tão apegado, você não precisa desenhar tão bem para você contar boas histórias e fazer ilustrações, né? Você pode se preocupar com a mensagem daquela ilustração e não necessariamente com a técnica precisa, específica. Eu não estou negligenciando a técnica, tá? Eu acho importante você dominar a técnica, mas ela não pode ser um impeditivo
não pode te impedir de contar sua história. Aqui a Mariana Massarani é uma fabulosa ilustradora, né, carioca, e eu gosto muito do jeitão que ela pinta, né? Então ela usa o pincelzinho preto, né, um contorninho preto, e ela usa Ecoline, se eu não me engano, para fazer as pinturas dela. E ela já ilustrou dezenas e dezenas de livros, né? Ana Maria Machado, ela já ilustrou Ana Maria Machado, já ilustrou uma série de autores brasileiros assim muito bons. E eu gosto muito de como ela, assim, ela deve fazer isso super rápido, né? Deve ser um negócio, você vê que não tem uma proporção exata, né? A perspectiva não é exata, os personagens, a anatomia deles não é exata, mas é lindo, né? As minhas filhas adoram, né, o estilo dela, gostam muito das historinhas que elas têm ilustrado aqui. E eu também sou fãzaço dela, né? A simplicidade com que ela resolve os problemas visuais. Aqui mais uma dela, né? Mariana Massarani. Aqui você vê que você sente as pinceladas, você sente, por exemplo, o patinho não tem nem contorno, né? Ele tem só o biquinho, o olho, ali a asinha, mas não tem nem contorno, então você vê que tem uma leveza, né? Ela está mais preocupada em passar a sensação da ilustração do que preocupada com a técnica com que ela vai representar a ilustração. Isso é muito legal, eu gosto muito desse jeito dela. Aqui a Lúcia Brandão é uma ilustradora muito boa também, eu já acompanho ela desde que eu comecei a estudar mais seriamente desenho, eu acompanho, né, o blog dela. Antigamente tinha uns blogspots, onde a gente acompanhava os posts dos ilustradores, e eu acompanho o trabalho dela já há bastante tempo. Aqui a gente tem uma ilustração que é legal você ver, eu não sei se isso é digital ou se isso foi feito analogicamente, né, foi feito à mão. Mas você vê que ela aproveita o rascunho, o riscado, a textura provavelmente um giz de cera, alguma coisa assim. Ela risca, vai formando, as árvores não tem forma de árvores, mas no contexto você remete aquilo, né? As árvores não tem, nenhuma árvore tem tronco vermelho, mas aqui ela colocou, né? E você vê que ela tem um conhecimento de teoria das cores muito bom, porque assim, o vermelho e o verde são contrastes, né? São cores contrastantes. Então uma acende a outra, né? Se você coloca, por exemplo, esse vermelho, quando você olha essa ilustração, o seu olho vai diretamente no branco e no vermelho, que são cores de muito contraste ali naquele contexto, né? O branco está tendo contraste porque você tem uma massa escura e você tem um ponto, uma massa, um espaço branco, né? O contraste ali acontece muito forte. E a mocinha de vermelho, o contraste acontece porque tem o verde e o vermelho, que são cores contrastantes. Então você vê que, né, tem coisas ali. Olha o coelhinho, que simples, né? Que coisa mais basiquinho ali, ó. Você vê que tem só a silhueta do coelhinho. São coisas bem simples que ela consegue resolver e passar a mensagem, né? Ela nem olho faz, nem detalhes, entendeu? Então, assim, se preocupe com a mensagem da sua ilustração. Não vire o maluco da técnica. Olha a simplicidade dessa ilustra, né? Então, você tem aí pouquíssimas cores, né? Uma paleta bem reduzida. E você tem uma síntese muito grande, né? A mãozinha, por exemplo, tem até erros de anatomia que são ok, né? Então aqui, por exemplo, a personagem tem 3 dedos na mãozinha branca e 4 dedos na mãozinha vermelha. Mas isso faz parte da proposta dela, né? Se, por exemplo, a gente pegasse uma das ilustrações que eu mostrei no começo, que são ilustrações didáticas, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem... Essa aqui são todas ilustrações paradidáticas, essas que eu estou te mostrando. E as ilustrações didáticas, elas têm que aparecer mais reais, né? Então, a árvore tem que ter cor de árvore, o mar tem que ter cor de mar. Você não pode fazer um céu laranja, um céu rosa. Você tem que fazer as cores que os objetos são na vida real. Você tem essa característica. Aqui, por exemplo, essa ilustração, você vê que tem muita textura, né? Ela não se apegou e desenhou
com realidade, né, com foco no realismo. Então aqui, por exemplo, essa menininha se balançando, como que ela subiu aqui, né? Tem coisas que são impossíveis, por isso que é um universo de possibilidades. A ilustração infantil, ela pode não ter regras também. Isso depende da sua proposta, né? Depende do livro que você estiver estudando, ilustrando, depende dos editores com os quais você está trabalhando, mas ela não necessariamente precisa refletir exatamente a realidade, certo? Então aqui voltamos, tá? E agora eu vou para o meu iPad para a gente... Deixa eu inverter a câmera aqui. Então agora eu vou para o meu iPad te mostrar um pouquinho de como eu faço como eu ilustro, né? Eu vou fazer uma ilustração simples, tá? A ideia é que não seja uma ilustração complexa. Eu tive uma ideia agora há pouco e eu vou executar essa ideia da forma mais simples possível. Não vou nem pegar referência. O ideal é que... Quer dizer, para ilustração infantil não existe ideal. Existe o resultado, né? Se o resultado atender o que você quer, do jeito que você quer trabalhar, tá tudo bem. Mas assim, geralmente quando eu vou desenhar alguma coisa, eu gosto de pegar referência. Então eu vou desenhar um cavaleiro medieval, eu vou ver algumas fotos, eu vou estudar um pouquinho, talvez assistir alguns trechos do documentário para ver como eram aquelas armaduras, etc. Mas esse tipo de ilustração que eu vou fazer é uma ilustração mais livre. Então eu vou fazer mais da minha cabeça mesmo, sabe? Tem uma composição mais ou menos aqui e eu vou botar na tela para vocês acompanharem. Uma coisa importante, eu vou usar aqui o iPad e o Procreate, que é um programa específico do iPad. Mas esse tipo de ilustração você consegue fazer também no seu computador, usando o Photoshop ou algum software semelhante. Tem outros softwares que são gratuitos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, anota aqui que eu te respondo. E assim, você pode utilizar conceitos de camada ou não, você pode fazer tudo na mesma camada. E, enfim, a gente não vai entrar tanto na parte técnica hoje, mas é mais do conceito da ilustração, tá? Mas você não vai encontrar muita dificuldade em fazer esse tipo de ilustração no Photoshop ou no Krita, por exemplo, beleza? Então agora vem para a tela do meu iPad e a gente continua conversando. Legal, então aqui eu já estou aqui na tela do meu iPad e eu vou começar a ilustrar aqui fazer a nossa ilustração. A primeira coisa que eu gosto de fazer é validar primeiro a composição, tá? Que é um ponto em que você pode ficar bem livre para experimentar e fazer do jeito que você sentir mais à vontade aí, tá? Então a minha ideia vai ser a seguinte: eu quis fazer um menininho lendo um livro, tá? Fazer um menininho lendo um livro. Então eu vou fazer aqui uma situação bem... Eu não vou trabalhar tanto anatomia, tá bom? Não vou ficar aqui me debruçando muito sobre a anatomia em si, tá? Que a ideia é mais importante do que... Aqui a ideia é mais importante do que a... Opa, peraí. Aqui a ideia é mais importante do que a técnica, tá bom? E é isso que eu queria validar com você, que eu queria passar para você nessa aula, tá bom? Porque assim, a gente fica, às vezes, tão apegado à técnica que a gente acaba deixando passar coisas importantes, que é a mensagem do que a gente quer passar, né? A gente acaba se perdendo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, a ideia é fazer um cavaleiro, um menininho lendo lendo um livro, e um cavaleiro medieval curioso com aquilo, né? Curioso com a historinha do livro dele. Então, ou seja, o livro é tão empolgante que até o cavaleiro parou para ver. E como que eu gosto de trabalhar aqui? Eu gosto de fazer várias camadas. E aí eu vou diminuindo a opacidade dela.
e vou retrabalhando para ela ficar do jeito que eu acho melhor. Vou refinando, né? Vai melhorando a qualidade da ilustração. Uma história legal de estilo é o. Uma vez eu fui numa palestra do Ziraldo, né? Eu fui numa palestra lá no Sesc Belenzinho, acho. Acho que foi Sesc Belenzinho. E ele falou que ele fez um dos livros mais famosos dele, é o Flicts, né? É um tipo de ilustração bem simples, assim, feita com recortes. E a história desse livro é que assim, ele foi numa editora e aí o editor perguntou para ele se ele tinha um outro livro, se ele tinha um livro já escrito, e ele falou: "Claro, tenho um livro pronto, ilustrado e tal". Ele falou: "Ah, legal, me traz aqui na segunda-feira então". Isso era numa sexta. E aí ele foi e fez a ilustração do livro no final de semana. Ele criou o Flicts, que é essa história aí, é a história de uma cor, né? Que a cor é Flicts, o nome dela. E, e ele fez tipo no final de semana, né? Praticamente de um dia para o outro. Então, e é um dos livros mais famosos dele. Então, se você vê, ele não tem nenhuma. Ela não tem ilustração. Ela é ilustrada com recortes, né? Recortes. Essa espada aqui talvez fique meio agressiva aqui perto dele, né? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa. Vou colocar essa espada. Vou colocar essa espada no chão. Vou colocar ela aqui. Essa perna também tá meio estranha. Vou melhorar ela. Vou pegar ela aqui, ó. Dobrada, né? Vou pegar o menininho e trazer um pouquinho pra frente. Que já melhora um pouquinho a perspectiva. Vou lá, diminuo a opacidade da camada de novo e faço novamente o esboço. Certo. Então, voltando um pouquinho na história do Ziraldo, então você vê, né? É uma situação em que ele nem tinha o livro pronto e ele fez no final de semana. Então, a história, naquele caso, é mais importante do que. Vou fazer a cara dele bem empolgada. Tipo, uau! Aí teria que ser o olho bem pequenininho. Né? Tipo, empolgadão. Então aqui a gente já tem o. Fazer o cavaleiro aqui com a mão apoiada no chão. Bem, a posição também mostra que a curiosidade dele tá maior do que a compostura, né? Porque um cavaleiro ajoelhado, né, todo desengonçado, é uma situação que a gente não vê todo dia, né? Então, assim, isso ajuda a contar a história, né? Que é o que ele tá lendo é tão mais legal do que a própria
Como fala? A própria postura do cavaleiro, que valeu a pena ele até descer do pedestal de cavaleiro dele, né? E aqui você pode explorar diversas texturas, né? Fazer ilustrações mais complexas, mais simples, né? Fazer com contorno, fazer sem contorno. O legal é você brincar, tá? É legal que sejam ilustrações divertidas, né? Ilustrações simples, ilustrações, quer dizer, não simples, porque você tem ilustrações complexas. Por exemplo, o Shaun Tan é um cara que ilustra infantil, mas ilustra é bem bonito, assim, é bem trabalhado. Mas isso não deve te prender, tá? O mais importante é a história que você quer contar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com um pincel. Deixa eu escolher aqui um pincelzinho de arte final. Tcharará. Vamos ver. Arte final. Eu gosto de uma arte final bem. Vou fazer uma arte final bem soltinha aqui, sabe? Deixa eu ver isso aqui. Tcharará. Talvez esse aqui. Ah, parece legal esse aqui. Legal, vou nessa aqui, ó. Então eu vou fazer o contorno aqui. Não tô gostando muito. Acho que eu vou pegar uma com peso. Fazer um pezinho aqui na. Será que isso aqui é bom? Esse aqui tem umas falhinhas. Acho que eu vou nesse aqui. Vamos testar. Vamos trabalhar aqui. Então eu preciso de um pouco mais de precisão aqui na parte dos olhos, né? Que é uma área muito importante. Ainda não tô gostando, viu? É legal você ver isso também, que é uma parte importante do processo de criação, né? É normal, assim, na minha cabeça eu tenho mais ou menos o que eu quero como resultado, mas a parte do teste, ela é tão importante, ela é essencial para que eu chegue num resultado ideal, assim, um resultado que eu goste, né, que eu ache interessante. Então eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô experimentando alternativas, né, de finalização. Acho que é por aqui, é legal, hein? Vamos ver aqui, peraí. Bom, aqui a gente tem a outra parte. Bom, acho que tô gostando, tô gostando. Vamos nessa. Aqui a gente tem. Vou apagar aqui para fazer. Vou fazer os, os pelos do capacete. Aquela boquinha de ó. Deixa eu definir aqui melhor o. Não ficou legal aqui não. Então eu vou fazer assim. Vou mudar o nariz dele um pouquinho. Deixar a barbinha só no
Só aqui na pontinha. Um cavanhaquezinho. Aqui é a ombreira dele. A armadura dele meio Cavaleiro do Zodíaco. Aqui eu faço o peitoral. Aqui eu faço a capa dele. Você vê que tá bem solto, né? Não tá, a proporção não tá exata, mas faz parte da proposta da ilustração, né? Se você for desenhar quadrinhos europeu ou quadrinhos para o mercado americano, você vai ter que tomar alguns cuidados que eu não estou tomando aqui. Mas dentro da ilustração infantil cabe isso. Aqui uma parte da capa dele. Pé dele aqui. Bem igual criança desenha espada. A criança também está impressionada. Eu gosto desse tipo de ilustração que é rápido e é um tipo de ilustração mais expressivo. Mas é um tipo de ilustração que comunica muito bem, sabe? É que é difícil às vezes desligar. A gente fica tantos anos desenhando, preocupado com a técnica do desenho, que é difícil desenhar assim. Parece que fica um alarme ligado assim na nossa cabeça, tipo, ó, tipo, corrige ali, corrige lá, sabe? Tá errado. Ficar tocando uma sirene o tempo todo. Aí aqui eu vou pegar um outro pincel para colorir. Deixa eu arrastar esse para a arte final. Colorização, deixa eu ver. Eu quero um pincel com uma texturinha também. Uma texturinha de tela. Aqui a gente pode trabalhar diversas possibilidades, né? Tanto uma camada... Uma coisa legal que eu quero fazer aqui. Eu quero deixar tudo meio acinzentado, meio esverdeado. Porque eu quero dar destaque para o livro. Tá? Eu quero chamar atenção para o livro. Então eu vou fazer as cores lá de uma maneira bem solta, tá bom? Tudo meio opacidade reduzida, né? As cores bem clarinhas. Já vim apagando aqui. A textura desse pincel não tá tão legal, viu? Não tô gostando. Deixa eu ver esse aqui. Também não tá legal não. Tcharará. Vamos ver.
A arte de escolher o pincel certo. Acho que eu vou nesse aqui. Certo, então aqui eu vou pegar mais um azulzinho. O tênis dele vai ser um azul um pouquinho mais escuro também. Mandar um vermelhão no livro. Bem saturado. Então você vai ver aqui que o que chama mais atenção é o vermelho, né? É uma coisa. O contraste aqui é grande, né? Vou botar um amarelinho aqui no cabelinho do menino. Aqui. O soldado eu vou fazer um pouquinho mais queimado. Esse é o tipo de ilustração que você desligando o seu modo de... Ó, colocando um verdinho aqui perto, para dar o contraste do vermelho, né? Você desligando o seu modo crítico, seu modo de... que vai ficar te julgando, vai ficar te falando na sua orelha que você tá fazendo anatomia errado, tá fazendo perspectiva errado. Depois que você fica em paz com isso, é muito gostoso, assim, você deixar... E para mim é um grande desafio também, porque como professor de desenho, te ensinar a desenhar errado, entre aspas, é muito difícil, é uma barreira que eu tenho que vencer, né? Então, é algo que é meio contra-intuitivo para mim. Aqui eu vou colocar uma sombrinha aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver, fazer outra camada. Multiplicação, que é o multiply do Photoshop, né? Que eu consigo fazer alguns detalhes. Que eu consigo trabalhar algum volume, né? Eu poderia não colocar nenhum volume aqui também, né? Fazer parecido com a Mariana Massarani, etc. Pegar o... fazer aqui um vermelhinho na bochecha dele. Aqui no cavaleiro comando escuro. Tem uma galera que não usa Ctrl Z, né? Desenhando e pintando. Eu acho que isso aí varia muito, né? Tem cada um faz como se sente melhor, né? No final, o resultado é mais importante do que a maneira com que você chega nele, né? Se você puder chegar mais rápido e usar alguns recursos aí... Enfim, não quero ficar ditando regras aqui não, mas sinta essa vontade. Aqui eu vou fazer um efeitinho com outro brush.
aqui. Vou melhorar um pouquinho a expressão deles. Vou diminuir um pouquinho a opacidade. Crio outra camada aqui. Opa. Pega o brush de arte final. Certo. Então, vamos lá. Vou pegar a cor de novo. Mas isso é uma preciosidade minha, tá? Você não necessariamente precisa refazer e tal. Então, aqui. Que cara bem espantado. Rostinho de soldado também. Legal, acho que aqui eu já gosto um pouquinho mais. Então vou lá, apago o que tá por baixo. Que tava com uma carinha de medo. Talvez não é medo que eu queira passar. Certo. Vamos ver se as cores vão funcionar agora, né? Ah, até que funciona. Tá dentro da proposta aqui. Deixa eu só fazer uma leve correção aqui. Na sombra. Aqui também. A cor dele aqui. Aqui tá. Eu voltei com o pincel de arte final mesmo. E aqui o pincel de sombra. No layer da sombra, né? Tá muito forte. Aqui, tarará, deixa eu ver, pincelzinho de textura. Acho que eu vou nesse aqui. Legal, vai nesse aqui mesmo. A gente pode jogar um fundinho lá, também azuladinho. Deixa eu ver. Experimentar esse aqui. Paintbox. De impressões digitais. Eu gosto de retículo, acho que eu vou nesse de retículo aqui. Vou pegar um azuladinho.
Então assim, eu estou usando o azul, né, que o contraste do azul é o contraste do azul é o laranja. E aí o cabelinho do menininho tá meio amareladinho, meio laranjinha, né? Isso funciona bem. Tem que ser bem delicado aqui, porque qualquer coisa... Posso colocar um roxinho também. Você vê que meu ponto de atenção é o vermelho, né? E assim, aí você pode ficar mexendo na ilustração até ela ficar legal, né? Você pode ir alternando. Aí você vem com... Enfim, testar, tem que testar. Não tem fórmula pronta, né? Você sempre vai... É legal você sempre testar, sempre tentar descobrir novas possibilidades. Porque às vezes você acaba usando sempre as coisas do mesmo jeito. E isso te limita, né? É legal você testar brushes novos, você testar novos tipos de acabamento, tá sempre estudando, sempre em contato com outros, com novas referências, outros desenhistas, que aí você vai meio que colecionando maneiras, né, de finalização, enfim, você vai aumentando seu repertório, vai ficando um artista mais completo. Por isso que o pessoal fala, é legal você estudar a história da arte, é importante você estudar outras coisas que não sejam não seja a parte prática, né? Você ler textos relacionados à arte e enriquecer sua bagagem cultural, que isso tudo vai gerando uma espécie de mochila que você vai colocando várias coisas legais lá dentro, e na hora de você desenhar, na hora de você compor o seu trabalho, você vai recorrer a essa mochila quando você tiver tiver necessidade de criar algo, né? Você é composto por tudo aquilo que está dentro dessa mochila. Então, esteja sempre em busca de novas culturas, de conhecer literatura, de conhecer, enfim, lugares legais, né? De ter experiências bacanas. E isso vai te enriquecer como artista. Legal? Então, pessoal, é isso aqui. Eu gostaria de agradecer a sua estadia aqui comigo até agora, tá bom? Deixa eu só ver se não tem nenhum outro ponto em que eu tenha que falar, tá? Não, acho que era isso mesmo. Eu espero que não tenha ficado muito longo, nem muito entediante para você, mas é legal te trazer para dentro da prancheta, te trazer para dentro do meu estúdio, né? Para que você entenda um pouquinho como as coisas funcionam. Existem vários tipos de ilustração, né? Não é apenas esse tipo de acabamento que a gente faz. Tem várias outras maneiras de finalizar o desenho, de composição. Tem mercados que exigem mais ou menos detalhes, mais ou menos realismo, mas espero que você tenha conseguido ter uma visão geral de que não deve ser complexo fazer ilustração infantil. É um processo legal, é um processo divertido, e aí depois a técnica você pode continuar desenvolvendo ao longo de todos os anos aí da sua carreira. Legal? Eu fico por aqui então, um grande abraço e até a próxima aula. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa aula, tá bom? Me dizendo se faz sentido, se ficou alguma dúvida, se você quer sugerir novas aulas. Esse espaço aqui é pra gente conversar, beleza? Um abração e até a próxima.